vezes eu ainda já levou. Bom, então, essa apostila que eu distribuí para vocês, ela contém alguns capítulos desses 2, 3 primeiros encontros. Não sei se a gente vai conseguir falar em 3, talvez a gente até antecipe, mas a gente vai tocando 4. Né? Antes de entrarmos na questão da astrologia, seria interessante nós termos uma fundamentação das bases que levam à astrologia. E é isso que a gente vai se deter algum tempinho aqui. E antes de falarmos da base da astrologia, quer dizer, aí já são mais considerações teosóficas, do surgimento da vida, né? Falando um pouco de cosmogênese, porque a astrologia está intimamente relacionada com essas questões, até historicamente. Em teosofia, nós falamos do grande pralaya, e o grande Manvantara. Imagine que nós tenhamos uma linha de tempo onde nós temos uma grande curva de não manifestação. Né? Pralaya é o que está além de Laya. Laya é esse ponto de intersecção dessa linha temporal. Neste momento, o universo ele se desabrocha num grande período de manifestação que é denominado Manvantara. Aqui nada acontece. Nós estamos falando desse conceito tanto em termos universais, como o próprio universo, assim como também o simples ato de respirarmos. Nós temos a inspiração, retemos e a expiração. Nesse processo de inspirar e expirar, é um processo de Manvantara. Quando nós retemos a respiração, é Pralaya. Né? A astrologia ela se baseia nesses princípios de uma maneira cabal. Né? É importante que nós saibamos como o processo se desenvolve em termos do pulsar. Né? Esse ponto aqui de manifestação universal, segundo o calendário védico, né? É um calendário denominado Tamil. Professor, o microfone está funcionando? Tá? Não está dando para ouvir? Tá ligado. Está inaudível? Tem que ficar mais próximo aqui da... Está audível? Tá bom? Tá bom. Aqui, ó. Não, esse é para cá. Não, tá aqui, ó. Esse é do computador. Não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Mas ele capta, né? Tá captando, né? Ok. Então eu estava falando desse calendário Tamil, só para vocês terem uma ideia da dimensão de tempo que nós estamos falando. O tempo é uma questão circunscrita ao nosso planeta Terra, né? A nossa medição de tempo é diferente do tempo de um outro planeta. Né? Um dia aqui tem uma métrica peculiar do planeta Terra. Mas é dito que neste processo de manifestação aqui, do grande Manvantara, é de 311 trilhões e 40 bilhões de anos. Então, é um tempo consideravelmente grande, né? Mas é dito na doutrina secreta que neste ponto aqui acontece
o não ser, que é o grande pralaya, né? Mas acontece o ser e o não ser. É o ponto inicial, né? Depois temos o despertar, manifestação primária, criação universal e a formação dos sistemas planetários. Podemos fazer um símile com Pai, Filho e Espírito Santo, né? A divindade, na sua manifestação, ela é trina, né? Na sua onisciência, onipotência e onipresença. É isso que está representado dentro desta materialização de uma manifestação física do cosmos, né? E, finalmente, a humanidade. Esta simbologia é uma simbologia universal, né? Em todas as culturas nós vamos ter esses elementos simbólicos, principalmente o círculo representando o espírito, a meia-lua, no caso aqui, a alma, né? E a cruz, a matéria, né? Assim como Paulo classificava, né? Espírito, alma e corpo. Bom, partindo já não da linguagem teosófica, mas dos conceitos teosóficos, a gente vai fazer uma alusão a uma obra atribuída a Hermes, Hermes Trismegistus, Hermes 3 vezes grande, que na realidade é o egípcio denominado Tote, né? É uma deidade egípcia de um homem com cabeça de íbis, né? E ele representa o hierofante do hierofante, é aquele que ministrava as iniciações. Não se sabe exatamente quando Tote ou Hermes viveu, mas ele assume essa denominação em função dos gregos. Os gregos, eles dominam o Egito, passam a ter a absorção da cultura egípcia e desenvolve a sua correlação com os seus deuses, como Hermes, que é Mercúrio, tinha algumas características muito similares a Tote, se bem que mais humanas, né? Tote é divino, supremo, né? Mas eles fazem alusão a Tote e Hermes, por isso que fica Hermes, mas Hermes 3 vezes grande. É atribuída a Hermes uma coletânea muito grande de milhares de livros, que possivelmente não tenha sido a pessoa em si que o escreveu, mas sim os seus discípulos, que era muito comum na antiguidade, eles produzirem as suas obras e atribuírem ao grande mestre como a sua autoria. E na realidade não deixa de ser a autoria do grande mestre, porque as ideias no seu nascedouro são atribuídas ao grande pensador. Entre essas milhares de obras que chegaram até os nossos dias, estão alguns rudimentos, como por exemplo a Tábua Esmeraldina, Corpus Hermeticum, e o Caibalion é uma coletânea de alguns escritos de Hermes, que é o que nós vamos falar aqui rapidamente, que ele estabelece os 7 princípios herméticos, né? A Tábua Esmeraldina, por exemplo, ela chegou até os nossos dias através dos árabes, né? Os árabes já a conheciam. E depois, Champollion foi determinante quando da invasão napoleônica do Egito. Estou colocando elementos de história para nós compreendermos como se chegou até hoje, né? O Império Napoleônico, ele praticamente não teve fronteiras, né? O mundo conhecido na época, inclusive ocupou o Egito. E foi levado para a França uma grande pedra que tinha inscrições em hieróglifos, né? Hieroglíficas, e inscrições em grego.
E um estudioso de grego, de nome Champollion, fez a translação do grego para os hieróglifos egípcios, né? E a partir daí se conheceu o que significava aqueles textos, né? Mas isso nós estamos falando do final do século XVIII, né? Início do século XIX, quer dizer, é coisa muito recente, né? Mas aí, a partir daí, se estabeleceu um conhecimento revelador, né? E muitas desses postulados se devem também a essa questão, né? O século XIX, ele foi um século de esplendor do pensamento científico, né? Diferentemente do século XX. O século XX não tem muita fundamentação científica, teve tecnológica, né? Mas os grandes feitos científicos são do século XIX e início do século XX, né? Haja vista os grandes pensadores que são desta época, né? Pode ser que a sua produção científica tenha sido frutificada no século XX, mas eles foram nascidos no século XIX, né? Ok? Então, o primeiro princípio é o mais difícil de ser interpretado, é o mentalismo. Então, ele diz o seguinte: o todo é mente, o universo é mental. Ora, o que ele quer dizer com isso? Os 7 princípios, eles são muito curtos, né? Os axiomas são muito curtos. Mas a profundidade que ele remete às reflexões é de muita extensão, né? Então, o todo é mente, o universo é mental. Ora, o que significa isso, né? Se existe um Deus mental, ele produziu algo que poderia não estar contido dentro dele, ou se ele produziu algo, já estava contido, ele já existia. Então, essas reflexões que você faz sem pudor, né? Sem querer questionar a existência de Deus. Mas que Deus nós estamos falando? É um Deus antropomórfico, aquele que produziu uma causa? Se ele produziu uma causa, logo a causa não estava contida dentro dele? Quer dizer, é uma questão muito complexa, né? Aí, para socorrer a essas questões, né, ele põe assim: enquanto o tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo, né? Refresca alguma coisa? Eu acho que vai um pouco mais além, né? Então, o que ele está dizendo aqui, como Krishna em Bhagavad Gita, ele fala: eu estou em tudo, inclusive não no mal, né? Ele não é o mal, mas o mal é a ausência do bem. Mas é permitido o mal. Então, tem o mesmo correlato, né? O todo está no tudo e o tudo está no todo. Então, tudo está na mais perfeita ordem. Mesmo aquilo que na nossa vã imaginação acredita que não. Tudo está na lei. Tudo está no seu devido lugar. É lógico que com a dinâmica da evolução, as coisas vão mudando. E aqui esses axiomas se referem a isso também, né? Então, o que tem a ver com astrologia? Tem a ver, porque se nós estamos nessa vida de vicissitudes, de desafios, de problemas, é onde nós deveríamos estar. Tudo é da lei, nós estamos no lugar certo. E no momento certo, e fazendo a coisa certa. Às vezes não tão certo quanto nós gostaríamos, né? Mas aí a gente volta para fazer a coisa certa até acertar, né? Então, uma outra reflexão que nós fazemos disso aqui, que nada está separado, né? Se o todo está no tudo, também é verdade que o tudo está no todo.
Então nós estamos no todo. É o que a teosofia advoga dentro do seu primeiro princípio, né? A formação do núcleo universal da fraternidade, nem humana, é universal, inclusive nos reinos ditos inferiores, né? Que é o reino mineral, o vegetal, o animal, que não são inferiores. O processo da consciência ela está gradualmente se expandindo. Mas o que diferencia uma águia de um ser humano, sob a ótica da divindade, da manifestação? Absolutamente nada. A não ser a questão da consciência. Estudar astrologia de uma maneira séria, assim como teosofia, é um problema, hein? É um problema. É uma responsabilidade muito grande. Na medida em que você tem a revelação de uma verdade, ainda que seja muito rudimentar, como se diz, né? Inês é morta. A responsabilidade já está atribuída. Não adianta falar, eu não vi. Eu não tenho nada a ver com isso. Essa é uma questão da psicanálise junguiana, né? Quando você sabe da sua patologia, você tem uma responsabilidade ética para não cometer o desvio novamente, né? Então a astrologia também é isso. Na medida em que nós nos mergulhamos dentro do nosso interior, vendo o nosso lado sombra, a nossa dicotomia, os nossos paradoxos, naturalmente nós temos a obrigação de fazermos um pacto com a nossa própria individualidade espiritual, né? No sentido de fazermos o caminho de regresso, né? Não que isso vai se exaurir dentro de uma vida, mas é o caminhar que levará a isso, né? O segundo princípio da correspondência. Percebemos aqui que isso imanifestado, ou para lá e manvantara. Isto tem um símile com relação ao triângulo com vértice para cima e outro com vértice para baixo, assim como o nosso emblema, que não é por acaso, né? Que é o símbolo, é o selo de Salomão ou estrela de Davi, né? Que é verdade, mas esse é um símbolo védico de muita tradição, né? Que o significado é a associação, né? É a parceria da divindade com a materialidade, né? Então, quando se fala que o povo eleito, né, se associou a Deus, né? Isso, nós somos o povo eleito, né? É a personalidade e a individualidade espiritual intrinsecamente ligadas, né? Que perfaz o verdadeiro homem, né? O problema é que nós damos ênfase à nossa personalidade, né? Que é, portanto, transitória e perecível. Essa morre. Essa daqui fica. Mas isso ele está falando na questão da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Veja, é como, não é igual. É similar, não é idêntico. Nós podemos fazer alusão, tem palestras que eu sempre gosto de falar disso, de uma figura que não tenho aqui nessa apresentação, mas é de Narciso. Narciso, quando olha a sua imagem refletida no espelho, ele cai de amores por ele próprio, mas com a sua identidade falsa, né? Ele foi feito a imagem e semelhança de Deus, perfeito, belo, mas enquanto espírito. Só que ele se olha como personalidade e não vê nada que não seja o espelho, como
Diz Caetano, né? Narciso detesta tudo que não seja espelho, né? E na realidade é a nossa condição. Então, o trabalho a ser feito é a desassociação com a personalidade, não no sentido de matarmos a personalidade, mas tornarmos a personalidade a serviço do espírito, né? Estou falando isso daqui, é para mim, viu? Esse é o nosso grande desafio, né? A astrologia aqui encontra, quer dizer, um terreno fértil, né? Porque dizem como você pode afirmar que o planeta pode exercer a influência aqui, né? Ó, assim como está em cima, é embaixo, né? Eu não sei como exerce a influência, mas que exerce, exerce. Não sei se é exatamente influência. Existe uma correlação, uma correspondência entre o universo e aqui. A gente vai ver um pouco mais à frente essa questão, né? O mesmo, vamos até adiantar e a gente vai ver a magnitude que isso representa. Se tem esse ponto aqui, ó, a ciência hoje fala que é o Big Bang. Só que o Big Bang, eles remetem a uma datação muito diferente desses 311 trilhões e 40 bilhões de anos. Eles falam que o universo foi criado, inicialmente eles falavam de 12 bilhões de anos-luz. Hoje já chega a 50, 70, na medida que o Hubble, o telescópio, ele vai descobrindo objetos muito mais distantes, né? Que pelo espectro da variação do ultravioleta para infravermelho, eles dão a distância, né? É o efeito Doppler em astronomia, né? Em astrofísica. Então eles calculam a distância que está aquela luz, né? Então eles falam, o universo tem 50 bilhões de anos-luz. Mas na realidade, segundo essa datação, inclusive os astrofísicos e físicos, né, falavam dessa questão, né? Porque isso daqui é conhecimento milenar, alguma verdade tem intrínseca nisso, né? Então o universo é muito maior do que se apresenta, né? Então, se teve esse ponto inicial aqui, mesmo na ótica materialista da ciência, não existia nada. Aí, puf, faça-se a luz, né? Tudo está emanado nesse átomo primordial. Alguém duvida disso? Não, estou falando na ótica da ciência. Todos aqui, ó, tudo, isso aqui, tudo. Todos os átomos existentes no universo estão emanados num único átomo original. Então é verdade que nós estamos emanados no seio do Senhor, da criação. Agora, se existe uma correlação astrofísica intangível, entre aspas, não pode estar relacionado com cada um de nós? Nós somos da mesma origem. Só que a gente está falando aqui de arquétipos, não é o Saturno físico, né? O arquétipo, depois a gente vai ver isso aí, né? O arquétipo de Marte, o arquétipo de Vênus, que cada um tem dentro da nossa estrutura psicológica todos esses arquétipos e que tem uma correlação com os planetas, né? Agora, o porquê dessa correlação a gente não sabe, mas que tem efeito, tem. Porque senão a astrologia não se sustentaria. Depois a gente vai voltar sobre essa questão. Daqui 15 minutos eu vou abrir para pergunta. Não vamos ter café não, né, Nede? Não, né? Não, vamos tocar o barquinho. Aí a gente para um pouquinho para alguns questionamentos, né? Perguntas ou comentários, né? Por 5 minutos aí a gente retoma. Mas, tá? professor, café com filosofia é muito bom. Não, mas é que como a dinâmica é um pouco diferente, por isso que eu estou atrapalhado, eu me sinto lá o prisioneiro no fundo da caverna com esses negócios aqui. Eu não posso me movimentar até
tropecei aqui, tirei do ar o negócio. Então, em respeito ao pessoal que está acompanhando, a gente vai tocando, aí depois a gente abre no final, para aí sim, aí a gente faz um baile aqui e tal, né? Mas quem quiser café, sou eu que não posso, mas quem quiser pode pegar o cafezinho lá. Bom, avançando. Vibração. Nada está parado, tudo move, tudo vibra. Por exemplo, eu pego essa mesa aqui, isso daqui está parado? Não está nada. Os átomos, agora diz que não é mais, mas digamos que a estrutura do átomo seja um núcleo de nêutron, né? E próton, né? É isso? E os elétrons, que são de carga negativa, ficam em volta. É isso, Ricardo? Você como químico, né? Você diz que já não é mais isso, né? Não sei. Hã? Esse é o conceito clássico, né? Então, mas isso está em vibração ali. O átomo, isso daqui é o átomo primordial é o átomo de hidrogênio, né? E depois, através da combinação, associação, se faz toda essa maravilha que é o universo, de elementos diferentes e compondo até a madeira nas suas diferentes formas. Agora, esses átomos estão inertes? Está nada. Isso daqui está pulsando, é que a gente não percebe. A nossa percepção ela é muito limitada. Né? Agora, e tudo vazio, né? Parece que as partículas elas são diminutas. O Fernando Gramacini, que é um teósofo aqui de nascimento, ele nasceu na teosofia, né? Ele é astrofísico, né? Com mestrado aí em Sol, estudo do Sol. Uma vez ele, numa palestra aqui, ele falou, se você pega toda a Praça da Sé, com todos os prédios aqui, cabem na cabeça de um alfinete, em termos de partícula. O resto é tudo vazio. Que maluco! Então, agora, por que minha mão não atravessa isso aqui, né? Dizem que os átomos, como eles são os elétrons, que são de polaridade negativa, negativo com negativo se repele. Então, felizmente, eu não consigo passar aqui, né? Então, é esta a natureza. E, na realidade, meu dedo nem toca na mesa, né? Eu tenho a sensação que toca, mas não toca. Então, você vê, esses axiomas aqui são tão antigos e verdadeiros. Né? Nada está parado, tudo move, tudo vibra. Ritmo, tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual, né? São a mesma coisa, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Interessante isso aqui, hein? Eu havia falado que nós somos seres paradoxais. Até nós estávamos falando, né? Puxa vida, às vezes o software de astrologia lá, que não é óbvio, um computador nunca vai substituir a análise de um astrólogo, né? Porque a mente, ela ultrapassa qualquer mecânica, né? Qualquer sistema mecânico, ainda que seja um computador, uma inteligência artificial, né? Então apresentava leituras diferentes em situações distintas do mapa, mas que eram frontalmente díspares, né? Agora, aí eu até havia falado, mas nós somos seres díspares, não ratificando a análise que talvez tenha sido muito primária, muito primitiva, mas nós somos seres paradoxais. Agora, isso pode ser reconciliado. A reconciliação, aqui, ó, é o ponto central, assim como esse ponto central da mandala. Isso daqui é uma mandala. Aliás, isso daqui é o yin e yang. Né? Que está mentalismo, correspondência, vibração e ritmo e polaridade que nós estamos vendo agora.
Essa figura aqui representa todos esses axiomas. Então, a nossa meta é o centro da mandala. É o ponto de convergência, é o ponto focal. Essa é a nossa missão. Nem lá, nem cá. Né? O que a gente vai ver em astrologia é jogo de luz e sombra, jogo de polaridades. Se a gente fixar esses conceitos aqui, ó, o grande passo para compreender o barato da astrologia está dado. Por isso que é muito importante isso aqui, viu? No final desse capítulo, tem lá um link eu tenho um blog, não sou blogueiro, mas tem um blog lá que eu me aventuro a escrever das coisas que eu falo, palestras e tal. Então, não precisa entrar no blog e ficar, mas clica naquele link que tem a transcrição de uma fala que eu fiz aqui, naturalmente trabalhado sobre os 7 princípios herméticos, e lá vai ter elementos mais aprofundados sobre a questão, né? Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta em oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda, o ritmo é a compensação. Então, estamos falando aqui de ritmo, né? Mas de polaridade também, de causalidade, porque se tem marés, você tem um nexo causal, algo que provocou aquela maré, né? Causalidade. Toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não conhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Nada acontece por acaso. Aliás, se alguém tiver a curiosidade de procurar a palavra acaso no dicionário, Aurélio, não sei literalmente, mas o conceito é esse. Acaso é um nome dado para uma causa de efeito desconhecido. A causa, né? É um nome dado para um efeito de uma origem desconhecida. Ele não nega a origem, ele tem origem, só que ela é desconhecida. Agora, por que acontecem as coisas na nossa vida? Por exemplo, um assalto, uma morte inesperada. É uma visão estoica, né? De aceitar o acontecimento, né? Os estoicos iam para, assim como os cristãos, né? Mas os cristãos iam mais por uma questão de fé. Os estoicos aceitavam, por uma questão filosófica, né? O seu desígnio. Ia para a morte, mas um símbolo estoico é de Sócrates, né? Que foi condenado a tomar cicuta e foi dada a oportunidade para ele de fugir da Grécia e viver no exílio. Ele falou, não, para mim viver no exílio é a morte, então morte por morte eu tomo cicuta, e toma junto com seus discípulos, inclusive Platão, né, assistindo o último suspiro, né? Posição estoica, que nós temos que ter essa, hoje o nome é resiliência, né? É o ato compassivo em relação ao que acontece com a nossa vida, né? E por fim o gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Todo princípio macho tem o seu lado fêmea e todo princípio fêmea tem o seu lado macho. Já dizia o Pepeu Gomes. Que eu gosto muito, né? Jung também explora isso, ânimos, né? Na astrologia a gente tem essa questão também, tem arquétipos femininos no mapa masculino.
e aspectos masculinos no mapa feminino. Então, na realidade, somos pessoas andrógenas, né? O espírito, não tenho dúvida que ele é andrógeno, ele não tem sexo. O sexo é simplesmente uma oportunidade que nós temos aqui de vivenciar experiências relacionadas com outros arquétipos, né? Agora, isso não tem alusão nenhuma ao homossexualismo, é uma questão de polaridade sexual, não é? Eu penso que a meta final vai ser a fusão dos dois elementos, na medida em que os paradoxos vão sendo reconciliados, né? Os paradoxos não que o homem e a mulher são paradoxais, mas são opostos, né? E complementares. Mas essa complementariedade aí é a reconciliação desses paradoxos. E na nossa reta final, eu penso que haverá a fusão dos dois sexos, né? E aí que vem a palavra hermafrodita, né? É Hermes, porque Mercúrio é assexuado, né? O próprio metal é o único metal que não é sólido, é líquido. A alusão, quer dizer, a própria condição ambígua, né? Da questão do gênero, né? E daí vem a palavra hermafrodita, né? Hermes associado com Afrodite, o amor incondicional daquele que fundiu, superou a questão do gênero, né? Então, por isso que os grandes seres espirituais têm algo de assexuado, né? Alguns maldosos até atribuem outros nomes, mas não é. A pessoa atingiu uma condição em que não tem a expressão acentuada de um ou outro sexo. Os dois estão na plenitude, fundidos, né? Abro para perguntas, antes de iniciarmos a outra etapa. Você estava falando da teoria do caos, né? O próprio caos, né? A gente fala de caos, né? Imagina algo assim, aleatório, randômico, né? Na realidade, o próprio caos é uma harmonia. Tem a representação do caos, só aqueles fractais, né? O caos ali não tem nada. Na nossa viagem narcisista, quando nós mergulhamos nesse cipoal de sentimentos, de emoções, que é representado pelo elemento água, nós distorcemos toda a realidade e caímos em inveja, né? Inveja vem de invedere, inveja, aquele que não vê, né? Não é à toa que o primeiro passo do caminho óctuplo do budismo ou da Vedanta é o primeiro a reta visão e o outro o discernimento. Ou seja, aquele que tem a reta visão e o discernimento do que é real e do que é irreal não está em inveja. Ele sabe a realidade. É o primeiro passo do caminho óctuplo do budismo. Vejam, hein? Quem dirá os outros? Então nós distorcemos as palavras. Por exemplo, o cosmos é tido como o universo manifestado e o caos é o não manifesto. Cosmos, essa palavra, ela é grega, ela significa bonito. Assim como o correlato latino é mundo, que mundo significa limpo. A gente não fala mais isso, né? Ô, Ricardo, você está cosmos hoje, né? Você está mundo. Mas se falar em mundo, você vai compreender. O I é uma preposição de contraposição do radical, imundo, sujo. Mas o radical é o limpo, imundo. Assim como cosmos, essa palavra bonito não existe mais, mas tem esse radical que dá origem a outras
palavras que está no nosso dicionário, principalmente no das mulheres, né? Cosmético, aquilo que leva à beleza. Agora, o belo e o limpo não pode estar relacionado com aquilo que é temporal e perecível. O limpo e o belo é aquilo que é eterno. Não tem atributo. É o que você falou, quer dizer, o caos é a ordem, não o inverso. O Maheshwara, que é um Brahma de Radha Krishna, que de vez em quando vem dar palestra aqui, ele é biólogo de formação, ele fala que nesse cosmos não tem ordenamento algum. É óbvio que tem ordenamento divino, né? Mas é uma bactéria comendo outra. É o que nós observamos na natureza, quer dizer, são predadores, né? E cabe a nós sermos agentes da harmonia, na medida em que estamos elevando a nossa consciência, né? Mas isso não, né? Tem os pancadões aí, as baladas, os crimes. Problema, o ser humano não está muito preocupado. Eu fico até feliz de ter bastante gente aqui em buscar o ser, né? Quando a gente estuda astrologia, tem buscando o significado do ser. Mas o mundo está no ter e no estar. Principalmente no estar quando não tem condição de ter. E aí a vida hedônica, né? A vida do hedonismo, La Dolce Vita, aquele filme, né? Bacana e tal, mas representa bem o que é esse descompromisso com o outro, né? Em gozar na plenitude do prazer momentâneo, né? Que se renova e não satisfaz, né? Mais alguma colocação? O senhor vai disponibilizar esses slides depois? Sim, sim. Senhor não, hein? Já me chamaram de senhor aqui, eu troco o chumbo, hein? Eu chamo de senhor também. Nós somos você, né? Mais alguma colocação? Então vamos avançar. Renato? Nada? Tá tranquilinho aí? Acho que no terceiro, quarto encontro eu me encontro. Os princípios elétricos, poderia dizer que são as leis universais. São as leis universais. E elas se aplicam só ao manifesto. Só o manifesto, né? E o manifesto é desconhecido. É. O manifesto é... Agora, como isso se dá, quer dizer, aí cabe a conjectura, ninguém sabe, né? Mesmo porque essa linha do tempo, esse é o tempo universal, né? Não é o tempo linear, né? Eu imagino como uma espiral, né? Ela vai, porque nunca está no mesmo nível, tudo tem evolução, inclusive o processo de manifestação. A manifestação que vai acontecer, e eu estou falando do universal, ela não vai ser igual a uma manifestação anterior, ela está sempre numa oitava superior, e assim vai. Agora, da onde veio? Quer dizer, aí os sofistas tinham razão, quer dizer, você saiu de uma caverna e entrou em outra, e da onde veio isso? Deus quis assim. Mas os princípios herméticos, eu tenho o Carvalho e tenho o livro, então, o que dá para entender é o que ele te explica o manifestado, para você justamente se elevar e você atingir o imanifestado. Porque ele te dá a noção do que é, do que somos, do que estamos fazendo, como o senhor explanou no início. Você. Como você explanou no início. Só que então nessa explicação ele te posiciona para que você vença essa ilusão. Isso. Que é estado manifestado. Essa é a nossa meta, né? É uma explicação que alavanca, né? Essa é a nossa meta, né? Ainda que a grande maioria esteja na vida hedônica
e concentrada no ter, eu também estou. Não deixa Também. de ser um hedonismo esse nosso de querer também partir. Tudo está no seu lugar. O estágio em que a pessoa está é aquele. Eu costumo dizer, nós temos que provar do mel e do fel. Como vocês podem saber o gosto doce do mel se não tiver o oposto do fel? Como eu posso descobrir a luz se eu não conhecia as trevas? A questão da polaridade. Como posso amar de forma incondicional se eu não experimentei o ódio condicionado? Como eu posso compreender o espírito feminino na sua acepção não sexual, mas na sua acepção receptiva, né? Se eu só experimentei a assertiva, a iniciativa, ou a agressividade, ou que é a coragem, que são atributos do aspecto masculino, né? Então, nós temos que ter vivências de diferentes formas. Tem um aforismo que eu acredito, muitos falam, não, isso é uma alegoria, mas eu penso que é isso mesmo, né? A teosofia fala que são 777 vidas vividas para sair da roda de Sansara. É óbvio que o número talvez não seja exatamente esse, mas proporcionalmente o é. Só fazendo uma pequena digressão, quem estudou administração de empresa, engenharia de produção, né? Você deve se lembrar de Pareto, Vilfredo Pareto. Foi nascido no final do século XIX e desenvolveu a teoria que leva o seu nome, gráfico de Pareto. Então ele fala, 80% da amostra corresponde a 20%, por exemplo, de valor. Você pega um estoque, ou mesmo estatística, né? Ele estudou distribuição de renda, ele era um engenheiro ferroviário, matemático e estatístico, economista, enfim. Então, se você pega qualquer amostragem, 80% da amostra corresponde a 20% de valor agregado e vice-versa. Por isso que se estabelece em gestão de estoque, né, a curva ABC, né? Então eu vou me concentrar naquilo que tem valor agregado. São poucos itens de alto valor. Então esses daqui eu não posso errar. Fechando agora a digressão. A questão da espiritualidade é a mesma. Nós temos uma amostra grande, 700, olha, isso é falado lá nos anais milenares, né? 777 vidas. Se você pega 7, dá 1%, né? 10% da grande massa é o que está no caminho final. Quanto mais você vai chegando, mais valor agregado vai se obtendo. Então, quer dizer, você passa 700 vidas tendo uma vida ordinária. Ordinária no sentido comum, né? De prazeres, de violência, é o que a humanidade vive. 70 vidas no caminho da busca, né? Como nós estamos fazendo aqui, né? E 7 no caminho do discipulado, no caminho da santificação, são santos. Então, quando a gente fala isso, pô, onde eu estou? Eu não sei. Segundo uma sensação de que puxou para a essência, né? De 700 tirou 10, 70. Aí de 70 tirou mais 7, parece que está puxando para alguma coisa que vai chegar na essência. Isso, vai chegar na essência. Vai sair da roda. Isso. Agora, Buda fez esse caminho em 500 e poucas vidas. Ele fala que pode se iluminar em uma. Pode, em tese, né? Mas me mostra um que conseguiu a façanha. Não sei, eu não conheço. Então, a pessoa tem que experimentar de tudo mesmo. Então, Ricardo, dentro desse curso que nós teremos, você
Você vai transitar para o curso daí? Eu vou transitar. Dentro desses princípios e outros, mas dentro disso, a astrologia, esse aqui exatamente, transita e mostra isso, os reflexos, aí no caso, passando para os arquétipos. Isso. Não adianta eu entrarmos nos arquétipos de mapa se a gente não compreender o que leva àquela expressão. Então, essa base, ela é fundamental que se tenha, né? O curso de astrologia é um curso muito extenso, né? Eu quando eu fiz em 4 anos, curso de formação de astrólogo. Naturalmente, esse curso aqui não é um curso de formação, de informação. Só que tem um diferencial, ele está sendo ministrado dentro da teosofia, então com visão teosófica, né? Que é um diferencial. Aliás, historicamente, depois a gente não vamos falar muito de história não, mas a astrologia, ela nasce lá isso está na doutrina secreta, ela nasce há muito tempo. Se perde aí nas noites do tempo. Mas dizem que o primeiro foi justamente Hermes, que nasceu com ele. Então, a Blavatsky ela fala que foi a Suramaia, o Atlante, que viveu em Shambhala, na Ilha Branca. Ela não precisa, ela fala que pode ser de 100 mil a 1 milhão de anos, a 100 mil anos. É um negócio meio... A Suramaia que deu origem ao calendário Tamil, que é esse calendário que a gente está falando. Ele fundamenta a astrologia com base num livro chamado O Espelho do Futuro, de Narada, que era um astrônomo anterior. Então, ele passa a partir daí ter a visão de todas as eras passadas, do presente e do futuro. É que dá origem à astrologia védica, que diferencia dessa astrologia que nós vamos ver aqui. Mas isso não faz com que essa astrologia seja menor do que a védica. A védica, eu vou falar uma coisa aqui que talvez vocês não vão compreender, mas depois eu vou explicar. Hoje não vai dar, mas no segundo encontro a gente vai falar, que é importante a gente saber. A astrologia védica ela não é precessional, a nossa é precessional. A precessão dos equinócios é um movimento da Terra que vai se deslocando em função da inclinação do seu eixo. Então, as constelações elas vão se deslocando ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, hoje nós estamos na era de peixes, né? Astrologicamente eu estou falando, né? E daqui a pouco entra aquário, né? Por que isso? Por causa do fenômeno precessional. Então, essa astrologia ela é precessional, então ela fixou as constelações como marcos. Quem fez isso foi Cláudio Ptolomeu, lá 2000 anos atrás. E ela ficou assim. Agora você vai falar, não, porque ela fixou, ela não funciona. Funciona, não tem nada a ver. Agora, voltando à sua colocação, não adianta eu apresentar aqui casas, planetas, se a gente não tiver isso daqui assimilado, você entendeu? Né? Eu acho interessante isso aqui. Então esse curso é um curso de informação para instigar aquela pessoa a estudar. E não precisa fazer curso de 4 anos, não, de formação de astrólogo. Basta se dedicar. Nas versões anteriores tivemos pessoas aqui que se interessaram e avançaram bem no estudo da astrologia. Não precisa ser astrólogo. O importante, para se autoconhecer, o importante é você ter os elementos necessários, né? E aí, o universo está aberto, porque a astrologia ela não se restringe a mapa. A astrologia é arte, é história, é filosofia. Ela abarca, quer dizer, o universalismo cultural imenso. É cinema, é tudo. Né? É como teosofia. Teosofia, o que é teosofia?
Filosofia é ética, né? A ecologia ela é produto da teosofia. Então, o objetivo da astrologia é isso. Agora, voltando à questão histórica, aí ela vai migrando com o processo de migrações, porque a nossa civilização ela tem um processo de retorno, né? Estou falando raças aqui, não raças civilizatórias, né, que vêm do Oriente e vão reabitando a Europa, né? Assim como os irânios, né? Os celtas saem lá da Índia e eles tinham uma fixação pelo Ocidente e vão até encontrar lá o Mar do Norte como última fronteira, né? Alguns se aventuraram e foram para Inglaterra, né? No país de Gales, que é ocidental. Outros se aventuraram mais ainda, foram para Irlanda. São todos celtas, gauleses, né? Mas vieram lá da Índia à procura do quê? Do berço da civilização que está no Ocidente. Eu acho que é no Brasil. Tem uma palestra que eu falo sobre isso, o Brasil, o Graal e... Não, o Templo, o Brasil, o Templo, o Graal e o Brasil. Está lá tem uma palestra, né? Tem uma palestra. E tem um texto lá sobre os templários. Eu acho que está aqui. Eu acho que o Graal é aqui. Aí aumenta a nossa responsabilidade. Hã? Você tem um livro, né? Tem vários. Isso não sou eu que estou inventando, né? Isso. Não foram os fenícios, na realidade. Porque os fenícios, você pode até ver no filme que teve de Moisés, o Salomão fala para a Rainha de Sabá, eu trouxe uns presentes para você, Cana. E trouxe uns fenícios, que são nossos amigos. Não, isso está registrado na própria Bíblia, na medida em que o templo é construído por Irã, que forneceu o cedro, né? E forneceu o arquiteto de igual nome, Irã Abif, né? Que é o arquiteto que constrói o templo, né? O templo de Salomão, não o templo da Celso Garcia, né? Esse é o de Herodes, né? Não, estou falando sério, esse é o de Herodes, é um magnífico templo, mas não é o de Salomão. O de Salomão é anterior, 1000 anos antes. Bom, voltando à história da astrologia. Então ela chega pelas mãos dessas correntes migratórias ao povo caldeu. Então ela se torna proeminente na Mesopotâmia, na Caldeia, né? Que são os magos, né? Os magóis, né? Os reis magos. Os reis magos são astrólogos, né? Eles eram observadores dos astros, né? E depois, no pensamento grego, que é um pensamento mais calcado na visão racional, cognosciva, né, da mecanicista, né, ela é absorvida e chega nesse tipo de formatação através de Cláudio Ptolomeu, que viveu em Alexandria, no Egito, mas, portanto, já era uma civilização grega, né, egípcia, né? E através do seu livro Tetrabiblos dá os fundamentos da astrologia, que depois ela vai ganhar outros contornos na Idade Média. Kepler era astrólogo, né? Kepler, né? Primeira mente brilhante do Ocidente, né? Juntamente com Isaac Newton e Einstein, né? São as três maiores mentes, né? Eu pelo menos reputo, né, desta forma, né? Era astrólogo. Newton era astrólogo. Newton era astrólogo. Ó, que coisa tola, né? Se ocupar. Diz que ele se ocupava muito mais de ocultismo do que de com ciência ortodoxa, né? Então, sujeito mais tolo, né? Ficar perdendo tempo com essas coisas, né? Diz que o Raleigh,
o Rayleigh, o cientista, né, que dá o nome, que descobriu o cometa, né, diz que num diálogo com Isaac Newton ele tece comentários a depreciar a astrologia, né, e Newton, não sei se é verdade isso, mas é tido como verdade. E Newton fala, o senhor não deveria fazer esses comentários de uma coisa que o senhor não estuda. Eu as tenho estudado. Né? Então, enfim. Bom, aí a astrologia, em 1666, ela passa a ser proscrita pela visão acadêmica, a fundação das universidades, né, principalmente na França, né, e ela é estigmatizada, ela passa a ser trabalhada em puxar latãs ou nos círculos maçônicos. Em 1717 a maçonaria ela é fundamentada através da ata de constituição da primeira loja em Londres, né, a maçonaria histórica ela passa a ter origem nesta data, né? E ela acolhe também esse conhecimento astrológico. O Benjamin Franklin, por exemplo, era astrólogo. Quer dizer, toda a Constituição americana ela é baseada em pressupostos maçônicos e astrólogos. Quem entra num templo maçônico vai ver o zodíaco, né? Então, ela ficou sendo exercida nesses círculos muito fechados, né? Mas ainda assim estigmatizada, perseguida, ridicularizada, até que surge a teosofia que reintroduz a astrologia no Ocidente. Por isso que muitos teósofos são inclinados a estudar a astrologia, né? Então, os autores, Alain Léo, Dany Rudyard e os autores importantes, eles eram astrólogos, né? Foram astrólogos e nos legaram muitas obras, né? Então a astrologia ela tem essa íntima relação com o universo teosófico. A gente não pode falar teosofia é astrologia, isso não é verdade, mas a astrologia ela está contida na teosofia. Né? Tem a máxima de que a astrologia é a ciência dos deuses, né? É dito, acho que Anne Besant fala que um astrólogo hábil é capaz de ver o karma. A Blavatsky fala que a ciência mais antiga que sobreviveu, embora com rudimentos, né? Ela não chegou até os nossos dias em toda a sua visão, né? Talvez até de uma forma prudente, né? O ocultismo é uma coisa muito delicada, né? Não pode ser popularizada de tal forma quem não tem a responsabilidade de sua envergadura moral, né, possa utilizar. Veja a Alemanha nazista, né? A Alemanha nazista utilizava toda sorte de elementos esotéricos, né? A própria suástica, que é um elemento que está estampado, alguns membros da Sociedade Teosófica procuram dar uma disfarçada, colocar um catavento lá e tudo mais, né? Alguns até suprimiram no passado, a gente pega revistas, numa época desaparece a suástica. Eu acho que a nossa função é mostrar o que é, né? O que é a suástica. A suástica é um símbolo esplêndido, mas ficou estigmatizado pelo mau uso do símbolo, né? Você bate o olho e você fala, aquilo é o nazismo. Eu já vi críticas severas em relação à teosofia, né? Mas aí você pode falar, bom, então são nazistas hebreus, né? Ou hebreus nazistas, né? Porque tem o selo de Salomão, né? Mas é invertido, né? Não, mas não, se você pega a suástica, é um símbolo universal também, está em todas as culturas, mas se você pega nas tradições orientais, nas mandalas budistas, você vai encontrar as duas, porque uma é a manifestação, a outra é a manifestação. Então é a suástica, outra é a solvástica. Sim, mas o processo, ele não pode só expandir, ele tem que... É o movimento que nós estamos vendo aqui, de vibração, ritmo, polaridade, causalidade e gênero.
a gente tem que despir dos preconceitos e vermos essas questões. Né? Bom, temos 35 minutos ainda tá aqui. Gostei desse aparelhozinho aqui, viu? Bom, nós havíamos falado lá do cosmos, né? Cosmos é a manifestação. Isso daqui é uma foto de campo de fundo do Roble. Aqui, acho que de 96. O Roble ele deveria ficar em operação, acho que até 2012. Aí fizeram um upgrade nele, colocaram lentes mais possantes e ele está tirando fotos bacanas ainda, né? Muito bonitas, né? Então, por aqui já se deu para perceber, cada ponto desse aqui é uma galáxia. Olha, em 96, portanto já há quase 20 anos, né? Nós já tínhamos essa imagem aqui que mudou a visão do homem, né? Olha só, uma galáxia. Essa daqui é de 2005, eu acredito. 2003 ou 2005. Que avançou mais ainda. Você vê a nitidez, né, dessas imagens, né? Olha, essa aqui está meio difusa e tal, né? Mas assombrosa. Essa daqui jamais. E tem fotos hoje muito mais fenomenais. É só entrar no site da NASA lá e é o que eles disponibilizam. Imagina o que eles têm lá para eles, né? Então, O Roble deve operar pelo menos mais 50 anos. É. Das estatísticas, porque quando ele foi lançado, não foi considerado, ele foi projetado em condições da Terra. Mas no espaço ele existe a oxidação e uma série de outros fatores que ele estaria exposto à atmosfera. Então, quanto mais ele se afasta do campo magnético da Terra, dos planetas, né, ele cria imagens mais nítidas e ele acaba ficando mais isolado, né? E ele não está sofrendo essa degeneração que seria natural de uma atmosfera. Então, esse cálculo inicial ele já foi revisto. Eu vi uma reportagem recente na revista National Geographic, né, sobre um cientista que acredita que tem uma expectativa de talvez ainda mais 50 anos. O problema é que ele vai estar tão longe que nós não vamos mais conseguir captar os sinais, né? Os sinais. Ou então eles vão chegar aqui daqui a alguns anos, né? Vai demorar algum tempo para que isso chegue para nós, dada essa dificuldade clara. Então ele está em movimento constante. A não ser que ele entre na rota de colisão algum corpo, ele deve indefinidamente. E o nome Roble é uma justa homenagem àquele que fundou essa nova ciência que é o Roble, né? Que foi um astrônomo acho que no Monte Palomar, né? O Monte Wilson, acho que é Palomar, na Califórnia, né? Que montou esse telescópio junto com seu genro, V. Mason, né? E ele que descobre, quer dizer, aplicando, eu havia falado do efeito Doppler. O efeito Doppler já era conhecido, mas para o estudo da propagação do som, né? Se você pega uma sirene, ela não tem o mesmo som se você ficar ao lado dela ou à distância. Você vê uma ambulância, quando passa, ela... Por quê? Porque as ondas elas são concêntricas e elas vão se espalhando. Elas tem uma crista e ela vai se diluindo, né? E o som ele vai tendo essa conformação também. Aí ele pega essa mesma teoria e aplica para a luz. É aí que tem as variações do espectro, né? E faz uma medição. Então ele estabelece a datação em termos de tempo do que ele observava, né? Então ele funda a cosmologia, quer dizer, uma ciência do cosmos, né? Isso em 1915. Então nós estamos falando de uma ciência que não tem 100 anos, e você vê os avanços assombrosos que foram feitos, né? Então a gente tem que ver com muita humildade essa questão
das assertivas em relação à dimensão do universo. Mas é assombroso o que já se chegaram. Por exemplo, cada ponto desse daqui é uma galáxia. Isso aqui não tem nada a ver com astrologia diretamente, mas tem. A gente vai chegar lá. Cada ponto desse daqui é uma galáxia. E vocês sabem o que é uma galáxia? Eu não sei, mas eu imagino, né? Eu sei por literatura. Eles falam, aí tem aqui algumas imagens de galáxias. Normalmente ela é espiral, né? Ela é espiralada. Tem vários tipos, né? Essa acho que é do sombreiro, enfim. Tem galáxia, tem duas galáxias, uma engolindo a outra. Uma coisa, até o canibalismo existe entre o universo, né? Pois não. Fala mais alto para todos ouvirem. Você está afirmando o cientista, essa teoria, a teoria que não só todas as observações que o professor Espírito que chama de redshift, na fila para o vermelho, ele observou que o universo está se expandindo, essas galáxias estão se afastando do Deus. Ou seja, está em um movimento de expansão. Em algum momento a gente vai ter um movimento de contração. Isso. É isso. É isso que é sugerido. O universo está em expansão e retração. É o inspirar e expirar de Brahma, né? São as noites e dias de Brahma. Uma coisa interessante, a gente não sabe aonde nós estamos dentro desse processo, né? Uma coisa interessante, se tudo está expandindo, como você pode ter colisões de galáxias? Isso está sendo registrado? Ora, o Carl Sagan, naquele livro Cosmos, que reproduz uma série que ele levou ao ar, né? Foi de muito sucesso, ele afirma isso, que o Big Bang ele precisa ser revisto, porque se tem duas galáxias se chocando, elas tiveram origens em locais diferentes, né? Então as coisas são muito nebulosas, mas eu ainda fico com a doutrina secreta, viu? Essa é uma galáxia parecida com a nossa, ela tem um número, não me recordo qual é, mas nem nome tem, porque são tantas. Tem um documentário que eu tenho em vídeo da NASA que faz a seguinte conta: quantos sóis existem numa galáxia? Alguém se arrisca a dizer? Dizem que na nossa, cerca de 500 bilhões. E o nosso é um dos menores. Vamos pôr, em média de 500 bilhões. Quantas galáxias tem no universo que já foi mapeado? Bilhões, centenas de bilhões. Então eles fazem a seguinte analogia: tem tantos sóis no universo quanto a quantidade de grãos de areia de todas as praias do planeta Terra. Loucura, né? Agora, a astrologia, que é acusada, né, de embuste, ela centra o universo na Terra. Ora, como? Nós descobrimos que a Terra é um planeta do nosso sistema solar. Portanto, como você pode colocar o Sol orbitando em torno da Terra? Mas ela está certa. Porque o centro do universo não é a Terra, é cada um de nós. Nós somos o centro do nosso universo. Então a astrologia, ela é individual. E não pode ser diferente.
Por isso que é necessário as coordenadas, latitude e longitude, a hora, né? E a data do seu nascimento, porque ela está centrada no ser. Okay? Bom, então não importa o tamanho do universo. O importante é como nós estamos conectados a ele. E tem outra, distância é meramente ilusão, tempo é meramente ilusão. Não existe. Santo Agostinho que falava isso, né? Ora, que tempos são esses? O ser precisa deixar de ser para ser. Outro dia nós estávamos numa reunião lá de 40 anos de formatura da minha mulher de psicologia, discutindo sobre isso, psicólogos, né? E falaram que o que existe é o presente momento. O passado não existe, porque não tem mais sentido. E nem o futuro, que ainda não chegou. Eu falei, mas você percebe que nem o presente existe? Mas como não existe o presente? Nós estamos aqui. Você acha que estamos aqui? Por exemplo, o que eu acabei de falar para você, e que imaginei no futuro que iria falar, falei, já não pertence mais ao presente, já foi. Ele falou, não, você está querendo me deixar louco. Mas é verdade, nem o presente existe. Mas é o único contato entre o passado e o futuro, é o momento presente. Mas é ilusório, porque você não consegue capturá-lo. É pura pedagogia, né? O seu poder se... Pois é. Ele não vai fazer isso, não para. Bom, aqui tem... Eu vou passar meio batido nisso, mas é importante porque toda essa métrica, toda a manifestação se estabelece dentro de uma métrica unitária, binária, ternária, setenária e 12. 12, que são os arquétipos. Isso, a geometria sagrada começa talvez com Pitágoras, ou até antes, eu acredito que antes, mas ele sistematizou. Tivemos Vitrúvios, que viveu na virada de nascimento de Cristo, acho que morreu no ano 15 depois de Cristo. Foi um arquiteto que estabelece, quer dizer, toda essa métrica, né? Vitrúvio é o que dá origem, por exemplo, ao Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, aquele, né? Ele estabelece os padrões através de Vitrúvio. E teve não me recordo o nome, mas ele estabelece as razões matemáticas para todo esse Fibonacci, acho que é Fibonacci, né? Fibonacci, com 2 Cs, né? Fibonacci. Isso na Idade Média, antes de Leonardo da Vinci, mas o Vitrúvio é mais antigo e Pitágoras mais antigo ainda. Mas tudo no universo se manifesta dentro dessa métrica, né? O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, né? Você vê, tudo estabelece de acordo com essa espiral, e as galáxias também, né? Professor, esse do meio ali... Esse é o Nautilus. Isso, está parecendo aquele aparelho de ouvido, lembra o Ender. Também é. E dá uma ideia assim de que já que Deus criou pelo som, né? Isso, parece que até isso, é. Bacana, né? E aqui tem o Mara Yantra. Mara Yantra é o Yantra dos Yantras, é o senhor dos Yantras. Yantra é o mantra sonoro. Não, é o mantra materializado. O mantra é sonoro. O som materializado é um Yantra, né? Então esse é o Mara Yantra, quer dizer, o nosso é o Mara Yantra, né? São trígonos sobre trígonos, né? Aqui, quer dizer, a forma material, né, plástica dele, né, não
já tridimensional, né? Tridimensional, aqui ele parte do triângulo, da pirâmide, né? Esse daqui é uma imagem real de Borobudur, né? Que é um templo na ilha de Java, na Indonésia, né? Borobudur, que é um templo budista, né? Feito com essa, é o Mariantra, né? Então, os antigos sabiam, tudo se deriva dentro dessa métrica, e a astrologia é esta métrica. Não difere disso daqui, isso daqui é uma mandala astrológica, né? Bom, este é o conceito ptolomaico, onde coloca as terras, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. São os 7 planetas clássicos, né? A Terra não. Os planetas são esses daqui, né? Veja que Marte era deus da guerra, né? Temido. Isso daqui a concepção deles eram os infernos, né? Os infernos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto inferno. Esse é um inferno tenebroso. Por isso que vem o termo, né? Quando manda sujeito para o quinto inferno. É o inferno de Marte, né? A origem, dizem que é esta questão dos infernos, né? Os infernos. Bom, então, esse é o conceito de Ptolomeu, né? Já Kepler, que já viveu numa idade da modernidade, né? No pós-renascimento, né? Ele estabelece, na realidade, esta é a visão até de Copérnico, né? Copérnico que estabelece isso. O Galileu, quer dizer, ele é mais notório em função dessa teoria da geocentricidade, né? Da heliocentricidade. Tudo está em órbita concêntrica com o Sol, né? Mas Galileu praticamente é quase condenado à morte. Mas quem estabelece essa descoberta foi Copérnico, Nicolau Copérnico, que era um monge católico polonês, né? Mas Kepler, ele desenvolve, ele vai além. Ele se torna um astrólogo do rei da Dinamarca, que já existia um astrólogo famoso, que era Tycho Brahe, que foi o último astrólogo e astrônomo, não existia essa distinção, de verificação dos corpos a olho nu, né? Porque ele não usava telescópio. O telescópio ele foi inventado nesta época. Então, o Kepler, ele auxilia o Tycho Brahe e pega os escritos, as descobertas de observações do Tycho Brahe e fundamenta a sua teoria, né? Então, a gente tem que reconhecer que Tycho Brahe é muito importante no processo da fundamentação das leis, das 3 leis de Kepler, né? Então, as leis de Kepler são as seguintes, que todo o planeta ele orbita em torno do Sol em elipse. Ele não está fazendo uma órbita concêntrica, e sim elíptica, né? Então aqui, essa figura aqui é bonita e tal, mas não corresponde à realidade, né? É mais ou menos assim, ó, né? Sendo que Plutão tem uma órbita bastante excêntrica, né? O Sol, depois nós vamos ver, ele tem uma linha de equador. O Sol tem equador. Essa linha do equador do Sol chama eclíptica. Não é elíptica. Elíptica é ovalada assim, né? Eclíptica. Eclíptica é a linha do equador.
Os planetas, em geral, eles estão alinhados com a eclíptica, ou levemente dispostos junto à eclíptica. Plutão não, se a eclíptica é aqui, Plutão faz isso aqui, ó, vai lá em cima, volta, né? Então por isso que falam que Plutão, assim como ele não tem núcleo, ele é pequeno, ele não é um planeta. Para a astrologia, é planeta. Se ele não é planeta e já faz as coisas que faz, imagine se fosse um planeta mesmo, né? Não, agora tem astrólogo que fala que Plutão não influencia. Tinha o Assura Maia, não o Assura Maia, aquele Assura Maia. O Assura Maia era um astrólogo do Rio, que ele dava um curso, era o único que dava um curso de estrelas fixas, que é um estudo específico dentro da astrologia. Eu queria fazer esse curso, mas ele morreu antes, né? E ele advoga nos livros dele, em palestras que eu assisti, que o Plutão ele não vê efeito no Plutão. Eu acho que eu não sou astrólogo experimentado, eu sou um estudante de astrologia, né? Eu acho que faz efeito, sim. Ele acha que são efeitos reflexivos de outros planetas e tal, mas o consenso leva a trabalhar com Plutão como tendo efeitos fortes até, né? A gente não pode falar, não, porque é um planeta muito distante, ele faz 250 anos a revolução em torno do Sol, né? Que ele está muito distante e não influencia. A gente tem que partir dessa questão que é arquetípica, é um arquétipo de Plutão, não é o Plutão necessariamente físico, né? Ok? Então, esta é a primeira lei de Kepler. Aqui na realidade tem até a segunda lei também, são 3 leis. Então, ele fala que um planeta, quando está próximo do Sol, ele está em periélio, e aqui afélio. Não importa esses nomes, viu? Afélio hélio é Sol, né? Af é distante do Sol, peri é perímetro, tá? Próximo do Sol. Então, quando ele se aproxima do Sol, ele acelera pela atração da massa do Sol. Então, todos eles perfazem esse movimento anti-horário. Então, quando ele chega próximo do Sol, ele se acelera, e quando se distancia, ele perde velocidade. Essa é a primeira lei de Kepler. A segunda lei de Kepler diz o seguinte: ele, pegando o ponto central do Sol e a distância percorrida, as áreas são as mesmas. Por exemplo, ele faz essa velocidade aqui, ó, muito mais rápido do que essa daqui, mas as áreas cobertas são as mesmas, né? É uma coisa interessante, né? E a terceira lei, que não importa, é a distância dos planetas em relação ao Sol. Mas isso daqui é importante a gente saber, porque a astrologia ela está baseada nessa questão, né? Porque o planeta, às vezes, ele está mais rápido, mais lento, às vezes ele fica muito tempo numa casa, num signo, ou em aspectos. Por quê? Porque ele está dentro dessa métrica aqui, né? Às vezes ele está, por exemplo, os planetas lentos, né, que são Urano, Netuno e Plutão, são planetas geracionais, ele fica muito tempo nos signos. Então você vai analisar, olha, não, eu tenho Plutão em Leão. Plutão em Leão bom. Só o que tem de gente nascida em 20 anos tem tudo tem Plutão em Leão. Então é geracional, isso vai determinar questões geracionais, não individuais. Vai determinar questões individuais se ele estiver fazendo aspecto com planetas pessoais, na casa onde ele está situado, ele exerce influência. Estou falando grego, aparentemente, mas a gente vai ver o sentido disso. Para quem já conhece a astrologia vai saber o que eu estou falando, mas a gente vai chegar nesses conceitos, tá?
que não é tempo de rotação, não, é de revolução, né? Só para você ter uma ideia, olha, Sol é natural, que é a Terra que gira em torno do Sol, gente, mas para efeito de astrologia, nós temos aqui o Sol em relação à Terra, são 365 dias, 5 horas, 48 minutos, 47 segundos. A Lua é rápida, diz que normalmente é 28 dias, mas são 27 dias e 7 horas, 34 minutos. Mercúrio é muito rápido, 87 dias ele rotaciona em torno do Sol. Vênus, 7 meses, Marte já é mais lento do que a Terra, né? Aqui a gente está fazendo a relação com a Terra, né? É 1 ano e 10 meses. Júpiter, 11 anos e 10 meses. Saturno, 29 anos e 5 meses. Saturno é importantíssimo na nossa vida, viu? Importantíssimo. A pessoa atinge o amadurecimento nesta fase da vida. E o direito romano é tudo baseado nesses trânsitos, né? Aí se você pega oposições, por quê? Vamos arredondar aqui para 30 anos. Por que a pessoa atinge a puberdade aos 15 anos, né? Tem o baile de debutante e tudo mais, né? Porque está em quadratura. Não está em oposição. Tem oposição. Quadratura é 7 anos, é quando a criança vai para a escola. Aí você pega 15 mais 7 dá o quê? 21. É a maioridade. Quer dizer, isso é do Código Civil, é porque são os trânsitos de Saturno. Quer dizer, rege até o direito, né? O direito civil. Porque isso é biológico. É biológico. Por exemplo, como se a gente pega Urano, vamos arredondar para 84 anos, né? Ele dá a mesma métrica aqui de Saturno também. E se você pega 84, divide por 2, 42, as pessoas normalmente que estão em oposição, normalmente tem crises relacionadas a casamento, a rompimento de emprego. Ele tem uma necessidade de rompimento, de qualquer que seja a expressão. Aí você pega 42 divide por 2, dá o quê? 21. E o Urano não era conhecido na antiguidade, pelo menos era conhecido pelos gregos por cálculos, né? Ele não era conhecido. Foi descoberto no século XVIII, né? Aí Netuno e Plutão. Então, é interessante a gente ter essa tabelinha, isso não está na apostila, mas eu vou passar para vocês por e-mail, né? Bom, eu vou parar por aqui e abrir esses 10 minutos finais a perguntas. Eu não sei se o internauta ele pode formular perguntas, mas está lá o nosso fórum, as pessoas podem postar as suas colocações, dúvidas e contribuições naquele espaço, né? E quem não se inscreveu, por favor, me passe o e-mail do Facebook e o próprio e-mail para que nós façamos a inclusão nesse fórum. Perguntas? Vocês estão falando para o Brasil. Professor, só uma curiosidade sobre aquela questão do Saturno, aquele padrão 7. É dito que na Roma Antiga os senadores só tinham direito a ter esse cargo de senador a partir dos 35 anos. Então, 7 vezes 5, 35, uma relação com metade de 70, né? Então, lembra também um pouco isso. Eu não sei te responder, mas a sabedoria antiga, ainda que romana, né, que a romana é um legado da grega, que já recebia alguma deturpação, né, ainda mantém um conhecimento muito mais avançado em determinados aspectos do que o atual, né? Nós vivemos na era da tecnologia, não do saber. Esse paradigma ele tem que ser rompido, né? É lógico que democratizou o processo, mas
mas nós vivemos numa era de mediocridade do pensar, né? Essa era da tecnologia dá uma sensação assim, que se nós compararmos com a grande sabedoria da antiguidade, dá uma sensação de que o que a gente tem agora são brinquedinhos para o bebê se desenvolver, né? Essa é a impressão, porque a sabedoria mesmo é antiga, né? E logo a própria ciência, com essa tecnologia, ela vai confirmando toda a sabedoria antiga, né? César, eu acho que é um processo, né? Eu acho que nós estamos no caminho certo, apesar de aparentar tortuoso, mas ainda nós estávamos falando, a gente tem que compreender dentro dessa visão dos ciclos, aí já fazendo uma divagação, né? Não é necessariamente astrologia, mas nós temos eras. Nós estamos numa era de peixes. A era de peixes é determinada pelo devaneio, né? Pelo sonhar. Alguns falam que nós estamos na era de Aquário, mas eu penso que ainda não. Estamos sim sob influência, mas o ponto de intersecção não é que termina uma era e inicia outra, elas se habitam durante um determinado tempo, né? Por exemplo, o movimento hippie é um movimento pisciano ou um movimento ariano? Tem os dois componentes, mas muito mais pisciano na medida em que acolhe, por exemplo, a droga, o sexo livre, né? E o sonhar é coisa de peixes. Se você for ver o aquário, o aquário é pautado pela inovação tecnológica que também estamos vivendo, pelo inovar, né? Pela criação. É um signo de ar, portanto, ele rege a questão intelectual, mas da fraternidade. A Blavatsky fala que nós entramos na era de Aquário na Revolução Francesa, né? Ela começou, né? Mas é o processo, né? A minha leitura que eu faço é essa. Nós entramos no processo lá atrás, muito timidamente, e nós vamos evoluindo, e essa curva ela vai se perdendo a força, e tem um ponto de intersecção entre as duas curvas. É o ponto que nós estamos vivendo agora, que é muito confuso, né? Parece que não tem saída, mas tem, e a saída vai ser o fortalecimento dos princípios relacionados a essa curva que ainda está engatinhando, mas vai ganhar força. O que é? Universalismo, a tolerância à quebra de barreiras, de fronteiras, de idiomas, de moeda, espiritualidade, a visão ecológica, a visão de que o planeta é um ser vivente. Ora, se a gente estava falando há 30 anos atrás, quem falava isso era no mínimo excêntrico. Os hippies falavam isso, então eles têm, e os hippies redundaram aí nos movimentos ecológicos, o Greenpeace, por exemplo, né? Que também tem esse lado, mas tem o lado pisciano também, né? Paz e amor, né? Quer dizer, mas as duas coisas estão se coabitando, mas saída tem, tudo está no seu lugar devido. A astrologia, ela também, ela evolui no sentido de estar no momento numa situação pisciana e entrando na aquariana, ela também evolui nesse sentido? Sim, evolui. Em conceitos? Sim, a precessão dos equinócios é aquele movimento que eu falei que vai fazendo a sua movimentação ao redor das constelações, né? Então ela é precessional, né? Embora tenha fixado os planetas como marcos, né? Ela é precessional, ela está
ela está em movimentação. Então, o seu signo por exemplo, você nasce como ariano, só que é peixes que está lá. Quer dizer, a sua condição de ariano continua, só que você vai estar vivenciando coisas relacionadas a um outro arquétipo universal, né? Aí você vai falar, mas como se eu não sou ariano, eu sou pisciano hoje, de ascendente, eu estou, ou até o próprio signo solar também, né? Quer dizer, mexe com tudo, né? Mas funciona. Aí você vai falar para um ariano que ele é pisciano, são coisas totalmente diferentes. Ele vai falar, não, eu não sou pisciano. Só para finalizar, em 1 minuto, teve um pesquisador da Sorbonne chamado Miguel Coquelin. Miguel Coquelin. Ele era professor de estatística na Sorbonne, no curso de psicologia. E ele, quando adolescente, ele estudou astrologia como passatempo. Mas aquilo ficou incutido na cabeça dele para o resto da vida. E ele, como estatístico, ele falou, deixa eu estudar essa questão de astrologia. Ora, na astrologia você indica a casa 1 e a 10 como proeminentes no sentido da personalidade. A 1 é o seu ascendente, ou seja, o seu corpo físico. E a casa 10 diz respeito ao que você busca de reconhecimento social, ou seja, é o status. É o que você busca em termos de carreira, de projeção. Ora, Marte impele a competição, a agressividade, a impulsividade. Se eu pego atletas vitoriosos, é de se pressupor que eu tenha, estatisticamente, uma concentração muito proeminente de Marte, ou na casa 1 ou na casa 10. Então, ele, na década de 70, ele começa a fazer mapas, juntamente com a sua mulher, François Coquelin, e os mapas eram manuais, não tinha computador naquela época, né? Fazer um mapa dá trabalho. Eles fazem mapas de centenas de atletas vitoriosos naquela época, em diferentes áreas do esporte, e encontram um padrão. Aí repete essa mesma, porque a tese científica ela tem que ser comprovada com outras amostras, né? Faz numa outra amostra, comprova. Aí ele escreve o livro chamado Efeito Marte. Foi torpedeado pela comunidade científica na década de 70. Ele encontrou um padrão. A astrologia funciona. Tá bom, boa noite para vocês. Obrigado. Uma vez eu ainda já levou. Bom, então, essa apostila que eu escrevi para vocês, ela contém alguns capítulos desses 2, 3 primeiros encontros. Não sei se a gente vai conseguir falar em 3, talvez a gente até antecipe, mas a gente vai tocando o barco, né? Antes de entrarmos na questão da astrologia, seria interessante nós termos uma fundamentação das bases que levam à astrologia. E é isso que a gente vai se deter algum tempinho aqui. E antes de falarmos da base da astrologia, quer dizer, aí já são mais considerações teosóficas do surgimento da vida, né? Falando um pouco de cosmogênese. O
porque a astrologia ela está intimamente relacionada com essas questões, né? Até historicamente. Em teosofia, nós falamos do grande pralaya, e o grande Manvantara. Imagine que nós tenhamos uma linha de tempo onde nós temos uma grande curva de não manifestação, né? Pralaya é o que está além de Laya. Laya é esse ponto de intersecção dessa linha temporal. Neste momento, o universo ele se desabrocha num grande período de manifestação que é denominado Manvantara, Hermes 3 vezes grande, que na realidade é o egípcio denominado Tote, né? É uma deidade egípcia de um homem com cabeça de íbis, né? E ele representa o hierofante do hierofante, é aquele que ministrava as iniciações. Não se sabe exatamente quando Tote ou Hermes viveu, mas ele assume essa denominação em função dos gregos. Os gregos eles dominam o Egito, passam a ter a absorção da cultura egípcia e desenvolve a sua correlação com os seus deuses, como Hermes, que é Mercúrio, tinha algumas características muito similares a Tote, se bem que mais humanas, né? Tote é divino, supremo, né? Mas eles fazem a alusão a Tote e Hermes, por isso que fica Hermes, mas Hermes 3 vezes grande. É atribuída a Hermes uma coletânea muito grande de milhares de livros, que possivelmente não tenha sido a pessoa em si que o escreveu, mas sim os seus discípulos, que era muito comum na antiguidade, eles produzirem as suas obras e atribuírem ao grande mestre como a sua autoria. E na realidade não deixa de ser a autoria do grande mestre, porque as ideias no seu nascedouro são atribuídas ao grande pensador. Entre essas milhares de obras que chegaram até os nossos dias, estão alguns rudimentos, como por exemplo a Tauba Esmeraldina, Corpus Hermeticum, e o Caibalion é uma coletânea de alguns escritos de Hermes, que é o que nós vamos falar aqui rapidamente, que ele estabelece os 7 princípios herméticos, né? Aqui nada acontece. Nós estamos falando desse conceito tanto em termos universais, como o próprio universo, assim como também o simples ato de respirarmos. Nós temos a inspiração, retemos, e a expiração. Nesse processo de inspirar e expirar, é um processo de Manvantara. Quando nós retemos a respiração, é Pralaya, né? A astrologia ela se baseia nesses princípios de uma maneira cabal, né? É importante que nós saibamos como o processo se desenvolve em termos do pulsar, né? Esse ponto aqui de manifestação universal, segundo o calendário védico, né? É um calendário denominado Tamil. Professor, o microfone está funcionando? Tá? Não está dando para ouvir? Tá ligado. Está inaudível? Está mais próximo aqui da... Está audível? Tá bom? Tá bom. Aqui, ó. Não, esse é para cá. Não, tá aqui, ó. Esse é do computador. Não, tá aqui, ó. Aqui, ó.
Mas ele capta, né? Está captando. Ok. Então eu estava falando desse calendário também, só para vocês terem uma ideia da dimensão de tempo que nós estamos falando. O tempo é uma questão circunscrita ao nosso planeta Terra, né? A nossa medição de tempo é diferente do tempo de um outro planeta, né? Um dia aqui tem uma métrica, tábua esmeraldina, por exemplo, ela chegou até os nossos dias através dos árabes, né? Os árabes já a conheciam. E depois, Champollion foi determinante. Quando da invasão napoleônica do Egito, estou colocando elementos de história para nós compreendermos como se chegou até hoje, né? O Império Napoleônico, ele praticamente não teve fronteiras, né? O mundo conhecido na época, inclusive ocupou o Egito. E foi levado para a França uma grande pedra que tinha inscrições em hieróglifos, né? Hieroglíficas, e inscrições em grego. E um estudioso de grego, de nome Champollion, fez a translação do grego para os hieróglifos egípcios, né? E a partir daí se conheceu o que significava aqueles textos, né? Mas isso nós estamos falando do final do século XVIII, né? Início do século XIX, quer dizer, é coisa muito recente, né? Mas aí, a partir daí, se estabeleceu um conhecimento revelador, né? E muitas desses postulados se devem também a essa questão, né? O século XIX, ele foi um século de esplendor do pensamento científico, né? Diferentemente do século XX. O século XX não tem muita fundamentação científica, teve tecnológica, né? Mas os grandes feitos científicos são do século XIX e início do século XX, né? Haja vista os grandes pensadores que são desta época, né? Pode ser que a sua produção científica tenha sido frutificada no século XX, mas eles foram nascidos no século XIX, né? Okay? Peculiar do planeta Terra. Mas é dito que neste processo de manifestação aqui, do grande Manvantara, é de 311 trilhões e 40 bilhões de anos. Então é um tempo consideravelmente grande, né? Mas é dito na doutrina secreta que neste ponto aqui acontece o não ser, que é o grande pralaya, né? Mas acontece o ser e o não ser. É o ponto inicial, né? Depois temos o despertar, manifestação primária, criação universal e a formação dos sistemas planetários. Podemos fazer um símile com Pai, Filho e Espírito Santo, né? A divindade, na sua manifestação, ela é trina, né? Na sua onisciência, onipotência e onipresença. É isso que está representado dentro desta materialização de uma manifestação física do cosmos, né? E, finalmente, a humanidade. Esta simbologia é uma simbologia universal, né? Em todas as culturas nós vamos ter esses elementos simbólicos, principalmente o círculo representando o espírito, a meia-lua, no caso aqui, a alma, né? E a cruz, a matéria, né? Assim como Paulo classificava, né? Espírito, alma e corpo. Bom, partindo já não da linguagem teosófica, mas dos conceitos teosóficos, a gente vai fazer uma alusão a uma obra atribuída a Hermes,
Hermes Trismegistus.